Fala galera, sejam muito bem-vindos. Estou regravando aqui o vídeo porque eu vi que eu gravei errado. Que beleza, né? Só dou mancada. Como é que vocês estão? Hoje é dia 25, né? 23 de 5 de 2025. O S&P 500 teve uma forte queda aí, né? Parte da queda aí baseada no dia de hoje, né? Por causa do nosso amigo Trump. Não afetou nada, tá? O Trump falou que ia aumentar as tarifas aí, acho que para a Europa em 50%, alguma coisa assim. Vai dar aquela mesma sacudida que deu aí nas últimas semanas, tá? Mas assim, eu acredito que é uma questão de tempo para o mercado se recuperar e não afetou nenhuma das minhas posições ainda, tá bom? Eu vou começar a contar para vocês aqui como que estão as ações que eu tenho monitorado. São 30 papéis, tá? E o primeiro papel que eu vou analisar com vocês vai ser a Intuit Incorporation. O papel teve uma alta muito forte. Se vocês olharem aqui, ó, o resultado dele saiu no dia 22 de maio, bem acima do esperado, tá? Mais de 6% aí de superação das expectativas, né, dos analistas. O papel segue rumo ao terceiro alvo de Fibonacci em 803 dólares e 4 centavos, tá? O papel deixa de ficar interessante para mim aqui abaixo dos 526 dólares, tá? Eu espero que vocês estejam comprados e bem comprados para aguentar ficar até 803. Um outro papel que teve uma boa alta essa semana foi a CrowdStrike. CrowdStrike, ela rompeu seu topo histórico, está fechando em cima do seu topo histórico. Semana passada foi uma boa semana para o papel, semana retrasada foi uma péssima semana para o papel, mas o importante é que ele retomou a sua tendência de alta e o próximo alvo dele é por volta de 539 dólares, 537, 536, 530, né, para ser mais exato. É onde eu acredito que esse papel vai buscar antes de fazer uma correção maior, tá bom? Um outro papel que teve um desempenho muito interessante foi Philip Morris. Philip Morris já está quase chegando no nosso terceiro alvo de FIBO, tá? Em 188 dólares com 50 centavos. A partir daqui eu vou ter que esperar uma nova correção para depois fazer uma nova análise, porém é um papel aí tendência de alta forte, né? Esse mercado aí de tabaco não fica para trás, né, meu? O cara deixa de comprar tudo, mas não deixa de comprar o cigarro. Falando agora de Transgene Group, TDG. TDG bonita, muito bonita, tá? Então, ó, tá rompendo essa lateralização aqui do semanal desde maio, mais ou menos, ó, maio, junho de 24, ele tá ensaiando para romper esse topo histórico aqui, rompeu na semana retrasada e agora tá brigando aí para se manter acima, tá? Esse papel aqui, rompendo a máxima de 1.494 dólares, eu tenho um alvo para ele em 2.144 dólares e uma resistência intermediária aqui em 1.687 dólares, tá? Papelzinho bacana, tá, pessoal? Olha só sobe, né? Corrigiu bastante aqui, ó, e subiu forte, né? Então, só alvo para cima nesse papel. Arthur J. Gallagher não teve um desempenho tão bom essa semana, né? Tá perto aqui do nosso terceiro alvo de FIBO. Segue nessa congestão, tá? O rompimento da máxima dessa semana me leva a acreditar que esse papel pode buscar 385 dólares e ele deixa de ficar interessante para mim abaixo dos 300 dólares, ok? AppLovin Corporation, uma semana de indecisão para o papel, tá? Bastante volatilidade. É um papel bem volátil. Você pode ver que quando ele pega para andar aqui, ele anda forte, né? Ele corrigiu até o 61,8 e agora está aqui 1, 2, 3, 4 semanas de alta seguidas e essa semana de indecisão, tá? Então, pode ser que ele corrija um pouco mais, aí até os 297 dólares, 300 dólares mais ou menos, e os meus alvos para esse papel são, respectivamente, 633 dólares, depois 775 dólares e, por último, o alvo de 998 dólares com 85 centavos.
O papel não tem muita vida na bolsa, tá? Mas tem tido umas altas fortes aí nos últimos anos, né? Desde 2024 aí mostrando força, né? Falando de resultados desse papel, todos os resultados dos últimos trimestres bem acima do esperado, tá? Vocês conseguem notar aqui. Então, o papel tá barato, tá? Tem tudo para chegar nesses alvos aqui, pelo menos por enquanto. E é uma excelente recomendação, tá bom? CME, a nossa querida CME, a Bolsa de Chicago, tá aqui flertando com seu segundo alvo. O rompimento da máxima dessa semana me leva a acreditar que o papel vai buscar 329 dólares, mais ou menos. E o papel deixa de ficar interessante para mim trabalhando abaixo aí dos 247 dólares, tá? Qualquer recuo aqui é um sinal de compra também, tá, pessoal? É um papel que não tem motivo nenhum para não continuar subindo forte, né? Desde 2003, alta forte no papel. Muito bacana mesmo o CME. Vou comentar um pouco para vocês aqui de Atmos Energy. Atmos também é um papel que está com bastante volatilidade e ele tem tudo para ficar preso, né? Entre os 167 dólares e os 150 dólares, tá? Então não dá para acreditar muito que ele vai romper agora. Pode ser que ele fique mais um tempinho dançando aqui nessa região, tá? Em todo esse ponto aqui. Porém, o rompimento dos 167 dólares vai levar o papel para o meu alvo final de 194 dólares com 71 centavos, tá? De resultados também, sempre resultados acima do esperado, tá? Então, tem surpreendido sempre os analistas aí. O negócio é ficar, o próximo resultado vai ser em 6 de agosto, né? Então, nós estamos aí terminando maio. Você tem 3 meses aí para ir acumulando esse papel para de repente buscar o nosso alvo final aí de 194 dólares, tá bom? Papel bacana. Agora vamos falar de Sencora. Sencora, muito bom também. A semana passada foi excelente. Essa semana está um pouco de indecisão por causa do mercado em si, tá? Mas ela já está muito próxima de chegar no nosso alvo de 327 dólares, tá? Ela deixa de ficar interessante para mim se começar a trabalhar abaixo dos 263 dólares, mais ou menos, tá, pessoal? Por enquanto, ainda é tendência de alta forte para esse papel. Excelentes resultados também nos últimos trimestres, tá? A gente consegue acompanhar por aqui. E é uma excelente opção de compra aí para que a gente busque um retorno aí um pouco próximo de 10%, mais ou menos. Nisers Incorporation, papel também com bastante volatilidade no semanal, né? Então, tá com as médias aqui todas subindo, tá um pouco longe da média de 200, né? A média de 200 está aqui na faixa do 29, porém, ela tá ensaiando aqui para romper o primeiro alvo de FIBA. Então, o rompimento dessa região aqui dos 40, 41 dólares me leva a acreditar que esse papel vai buscar 45 com 72 e no final de tudo, o meu último alvo 53 com 54, né? Você pode ver que quando a gente encolhe um pouquinho o gráfico aqui, a gente consegue ver uma estrutura de breakout bem aqui, tá? Então, a gente pode continuar, a princípio, assim, olhando para os resultados, ó, também resultados todos acima do esperado durante os últimos trimestres todos, né? Então, eu imagino de verdade que esse papel esteja acumulando, o pessoal está comprando aqui para quando ele resolver arrancar, nos levar aí para os 54 dólares com um alvo intermediário em 45 dólares com 90 centavos. Tá bom? Falando um pouco de Centerpoint está retomando aqui a tendência de alta principal, segurou muito bem na média móvel de 9 na semana passada. Nessa semana aqui também está bonito aqui o 37,74, 37,50. É uma excelente região para a gente comprar, tá? E o rompimento dos 39 e 38 vai levar esse papel provavelmente até os 47,62, tá? É o meu alvo. Ele arrancou dessa lateralização aqui que ficou bastante tempo, né? Ficou, deixa eu ver aqui. Ele ficou, opa, quero comprar não, meu. Ó, desde fevereiro de 22 mais ou menos até meados de fevereiro de 25, 3 anos. Ficou 3 anos lateral e agora arrancou para cima, tá? Tem tudo para buscar os nossos alvos aqui, tá, pessoal?
O rompimento dessa próxima semana aqui é compra para buscar 39,30 e depois 47,67 dólares. American Tower. American Tower a gente consegue ver também um papel bem volátil aqui no semanal, tá? Se segurando aqui nas médias, né? Tá embolado aqui com média de 200, média de 20, média de 9, tudo quanto é média. Se a gente olhar um pouco mais longe aqui na floresta, né? A gente vê que ele chegou até o seu segundo alvo, corrigiu bem, tá? Segurou cravadíssimo aqui na cabeça do pivô e depois não renovou mais fundos, né? Então, o papel deixa de ficar interessante para mim aqui abaixo dos 169 dólares, abaixo dos 151 dólares. Por enquanto, é compra. Qualquer queda forte aqui interessante nesse papel é sinal para você alocar capital nele, tá? Para buscar aí 240 dólares inicialmente, depois o seu topo histórico na faixa dos 297, 300 dólares, e o meu alvo final para esse papel é na faixa de 376 dólares, ok? Falando de Aflac, teve uma semana horrível esse papel, dá uma olhada aqui, olha só. Horrível, horrível. Tá lateral praticamente desde agosto de 24, né? Rompeu o segundo alvo aqui várias vezes, né? Porém não conseguiu corrigir até o primeiro alvo. Então eu também imagino que esse papel esteja sendo acumulado aqui para voltar a subir, na minha visão, tá? Os últimos resultados não têm sido tão interessantes aqui, tem ficado em linha com o esperado. Então, assim, existe uma possibilidade forte também deles estarem distribuindo aqui, né? Então, pô, imagina, o pessoal comprou tudo aqui embaixo, surfou toda essa onda aqui e agora tá descarregando, né? Tá descarregando, tá fazendo lucro, né? E pode ser realmente que ele comece a corrigir um pouco mais aqui, tá? Eu não acredito, tá? Eu acredito realmente que ele vai retomar sua tendência de alta principal. Olha só esse papel no longo prazo. Cara, desde sei lá quando aqui, ó, 95 praticamente só subiu, tá? Então assim, cara, esse tipo de situação aqui me leva a acreditar que o papel vai continuar subindo, tá? Então assim, é comprar, por exemplo, essa semana aqui que teve essa queda forte, cara, eu já compraria um pouco a partir da semana que vem, buscando o meu alvo final aí em 137 dólares mais ou menos, tá, pessoal? Excelente papel. Palantir. Palantir é a queridinha aí, né, meu? O pessoal tá surfando bacana a onda desse papel. Pode ver que os resultados dele também todos ascendentes e a maioria deles acima do esperado, tá? Teve uma semaninha de alta, uma semana aqui complicada, né, de indecisão, né? Não caiu nem subiu, então em virtude de outros papéis que vocês viram aí que caíram bastante, é um papel que tem se segurado bem acima do seu topo histórico, né? E o topo histórico aqui para mim é o primeiro alvo de FIBO. Então o rompimento da máxima dessa semana me leva a acreditar que esse papel pode chegar a 153 dólares com 70 centavos e futuramente o meu alvo final dele é 199 ou 200 dólares, tá bom? Ações de tecnologia aí são bacanas, né, cara? IBM. Falar um pouco de IBM, uma empresa que dispensa aí apresentações. Ela rompeu o seu topo histórico e não está conseguindo se manter acima dele, tá? Mas eu acredito que ele deve corrigir um pouquinho mais, até mais ou menos os 245, 250 dólares, mais ou menos. E se por um acaso superar a máxima dessa semana, é compra com alvo em 308 dólares mais ou menos, até 374 dólares mais ou menos. Não é recomendação, tá, pessoal? Tô falando aqui que eu compraria facilmente o papel acima dessa região, tá? Netflix. Agora são os papéis que tiveram baixa no dia de hoje, tá? Netflix é um papel que rompeu seu segundo alvo de FIBO, tá? Não tem muito o que falar. A semana passada foi excelente para o papel, então é normal que tenha uma correçãozinha aqui até mais ou menos 1.076, talvez até uns 1.020, 1.000 dólares mais ou menos. Qualquer recuo para essa região aqui é um sinal de entrada forte nesse papel, tá? O meu alvo final dele já está chegando, é 1.402,36. Take-Two. Take-Two é um papel que está um pouco complicado, né? Take-Two é a empresa que desenvolve vários jogos, né? Um desses jogos aí é o GTA.
vai ser anunciado aí para lançar ano que vem, né? Ele vai vender muito, com certeza, mesmo se não for tão bom, tá? Porém, cara, o papel ele tem muita dificuldade em se manter acima aí dos 225 dólares, né? Então você vê que praticamente já faz 4 semanas que ele arranca, chega lá nos 237, 239 e o pessoal começa a bater, né, na venda. O que eu imagino é o seguinte, cara. Eu imagino que a galera que comprou em toda essa região de lateralização aqui, ó, surfou toda essa onda aqui e tá se desfazendo do papel. Mais ou menos parecido com esse último que nós comentamos agora, né? Então ele tá lateralizando. E também já tá muito perto aqui do terceiro alvo. Então dizer assim, cara, comprar e tal, tá caro, né? Na minha visão. Né? Eu gostaria de comprar esse papel mais ou menos aqui na faixa dos 170, se ele chegasse, né? Mas uma correção aí até os 192 dólares já me acorda aí para retomar as compras nesse papel, tá? Eu tô posicionado nele aqui desde aqui de baixo, tá? Mas agora vocês que não entraram ainda, é melhor não entrar, tá bom? Automatic Data Processing também é um papel bonito, bacanérrimo, tá? Ele tem seu topo histórico aqui em 323 dólares. Não chegou a romper, encostou, né? Mas tudo indica que vai romper, tá, cara? Pode ser que ele corrija um pouco mais aí até os 330, 300 dólares. Qualquer coisa, qualquer preço aqui nessa região vai ter interesse de compra por parte do mercado, com certeza, tá? E o meu alvo para esse papel, cara, é primeiramente 375 dólares, que seria o segundo alvo de FIBO, e o último alvo de FIBO em 459 dólares, tá? Papel com seus resultados também praticamente todos, né, acima do esperado, né, sempre superando as expectativas aí do mercado. Olhando para o longo prazo dele, também é um papel que sempre só subiu. Desde quando? Vamos olhar aqui, ó, praticamente aí desde 2003, mais ou menos, que ele só arranca de alta, né? Então, cara, é uma empresa interessantíssima para a gente abrir posição. Então, caiu, comprou, tá? Aqui, bora lá. VeriSign. VeriSign teve uma semana estranha também, né? Tá se segurando aqui no seu segundo alvo de FIBO. É muito provável que faça uma correção aqui para a faixa de 255, 260, 245 dólares. Eu adoraria comprar esse papel aqui por volta dos 245, né? Mais ou menos nessa região aqui, ó, de acumulação, de pequena acumulação, né? Que foi o rompimento do último topo histórico que tinha, certo? Então, assim, cara, qualquer recuo para essa região aqui me anima a comprar esse papel com alvo final em 343 dólares, tá bom? Paychecks. Falar um pouco de Paychecks. Teve uma semaninha mais ou menos aí, tem brigado com seu topo histórico também. Tudo indica que vai romper, tá? Falando aqui de resultados, ó, praticamente todos eles em linha com o esperado, alguns acima, né? E o rompimento do topo histórico aqui de 158 dólares me leva a acreditar que esse papel vai chegar no meu último alvo, que é 184 dólares, mais ou menos, tá, pessoal? Então, cara, qualquer caiu comprou aqui também, tá? Intuitive Surgical. Teve uma semana bem ruim, tá? Porém, teve 4 semanas de alta forte, né? Se desconsiderar essa semaninha aqui, são 5 semanas de alta forte, né? O papel encostou aqui na média móvel de 20, segurou. O rompimento da máxima dessa semana, que é em 565 dólares, me leva a acreditar que o papel vai buscar o seu topo histórico em 617 dólares e posteriormente meu último alvo na faixa dos 775 dólares, tá bom? Costco. Costco também é uma empresa gigantesca do mercado americano, tem segurado aqui entre o primeiro e o segundo alvo, né? Então a gente também tem 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta. Quando encostou aqui no segundo alvo cravado, começou a corrigir de novo. Então, assim, esse papel aqui, caso ele chegue na faixa dos 980 dólares, aqui é possível que eu faça mais uma compra nele, tá? Mas o legal mesmo seria para comprar aqui na faixa dos 890, 900 dólares, tá? Ele deixa de ficar interessante para mim se começar a trabalhar abaixo da região de 780, 599 dólares, tudo bem? Olhando para o longuíssimo prazo, também é um papel que sempre só subiu, tá, cara? Quem comprou isso aqui no passado tá bem na foto. O próximo resultado dela vai ser em 7 dias, olha só. O resultado do trimestre passado não foi muito bom, tá?
Os outros foram bons. Pode ser que o resultado desse trimestre não tenha sido tão bom por conta dessa questão aí de tarifas, né? Mas assim, pensando tecnicamente, como esse papel teve algumas semanas de alta e tem mostrado força, significa que o pessoal está acreditando, né, cara, que esse papel provavelmente não deve ser impactado demais por conta das tarifas, né? Então tudo indica que ele deve corrigir um pouco mais para quando chegar o resultado romper o topo histórico e buscar o nosso alvo final em mais ou menos 1.297 dólares. Beleza? Mosaic. Mosaic, cara, é aquele papel que não cai. Eu tô procurando um lugar para comprar esse papel ainda, não consegui. Graças a Deus aqui ele fez um candlezinho feio nessa semana, ó. Um candlezinho aqui que de pouca movimentação, tá? Infelizmente eu não vou conseguir comprar ele logo no rompimento dessa máxima aqui por conta dessa média de 200, tá? Eu preciso que ele faça uma correção até a média móvel de 9 ou a média móvel de 20 para fazer uma compra, tá? Então aqui a partir dos 29 dólares eu acho um preço interessante, 27 dólares mais interessante ainda, 25 dólares mais interessante ainda, tá? Mais interessante por quê, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. Esse papel ele quando rompeu esse cara aqui, ele foi até o seu terceiro alvo praticamente num tiro só, né? E depois veio corrigindo, corrigiu até os 50% desse pivô aqui, cara. Olha como o Fibonacci é fantástico. Olha que cálculo maravilhoso, né? Você vê como o mercado respeita, cara. E depois de ter respeitado duas vezes os 50% aqui, eles praticamente só subiu, tá? Então, cara, é um papel que eu acredito de verdade, assim, tecnicamente nele, né? Olha só, vários resultados abaixo do esperado aqui, porém, o primeiro trimestre desse ano surpreendeu os analistas. A projeção para o segundo trimestre é muito acima, né, desse primeiro aqui. Então, cara, eu preciso muito que esse papel faça uma correção para fazer uma compra nele e buscar os nossos alvos aqui, primeiramente em 51, depois em 60 dólares e depois em 77 dólares, tá bom? Vamos falar agora aqui de Broadcom. Broadcom também é uma empresa de tecnologia. Teve um gap bonito aqui na semana antes da semana retrasada, né? Próximo aqui do seu primeiro alvo de Fibo. Tem se segurado bem, tá? Ela vai ter resultado aqui em 13 dias, ó. Ultimamente aqui tem sido bem acima do esperado. Eu gostaria que ela corrigisse um pouquinho mais, tá? Mas assim, se chegar muito perto do resultado aqui e ainda tiver nessa região de 225 dólares, eu vou provavelmente aumentar um pouco minha mão aqui, mas se ela caísse até os 206, até os 190 dólares, ficaria mais lindo ainda para a gente fazer uma compra, tá? E buscar os novos alvos aí em 271 dólares e posteriormente 349 dólares, tá, pessoal? Um pouco mais agora nós temos ServiceNow, teve uma semana ruim para o papel, porém, olha, várias semanas de alta, tá? ServiceNow é um software gigantesco aí de que várias empresas compram, né? Várias empresas utilizam. Ele corrigiu até a cabeça do pivô aqui e rompeu alta com força, né? Já tá virando as médias de novo aqui para cima. Então, o rompimento dessa máxima aqui de 1.048 dólares me leva a acreditar que ele vai voltar para o seu topo histórico em 1.200 dólares, buscar o próximo alvo de 1.369 dólares e finalmente o meu último alvo na faixa dos 1.777 dólares, cara. Cara, papel também antigo aí de bolsa, tá? Ó, praticamente aí desde 2016 subindo forte, corrigiu até os 50% aqui, bonito, tá bem técnico mesmo, né? Chegou no primeiro alvo aqui, fez um topo duplo, corrigiu e já voltou para cima. Então, cara, caiu, comprou, beleza? Vou falar um pouco agora de Wells Fargo. Wells Fargo também teve uma semaninha ruim, tá? É uma empresa aí também que dispensa apresentações, né? Ela tem ficado um pouco lateral nos últimos anos, né? Porém, rompeu o seu topo histórico aqui mais ou menos em quando que foi? Mais ou menos 18 de novembro do ano passado. Imagina então que esse papel vai se beneficiar com o governo Trump de alguma forma, tá? E depois dele ter testado aqui a cabeça do pivô, começou a subir e agora corrigiu de volta na média móvel de 20. Né? Então, o rompimento da máxima dessa semana me leva a acreditar que esse papel vai buscar o seu topo histórico em 80,99 e posteriormente 84,52, o segundo alvo em 100 dólares
E o meu terceiro alvo é em 124 dólares com 45 centavos. Wells Fargo, tá bom? Cara, empresinha bacana aí também, bem técnica. Olha só, ficou bem lateral aqui na faixa de Gaza, sabe? Então quando você vê que você consegue encaixar um fibo assim e você vê vários suportes e resistência sendo respeitados, né, dentro dessa região de fibo que você traçou, é um ponto muito forte para você confiar, tá, no Fibonacci. Vocês viram vários papéis aí nos primeiros, segundo, perto do terceiro alvo, e esse aqui, cara, não deu nem o primeiro alvo ainda, tá? Então tem um potencial de valorização aí de praticamente 100%, né? É uma excelente pedida, cara. Não tem por que não entrar num papel desse aqui. Cada queda que der, você tem que olhar e tentar aportar alguma coisa se você conseguir, tá bom? Vamos lá, mais um. Cisco Systems. Cisco System. Também é uma empresa muito forte aí na parte de tecnologia, tá? Roteadores, tem uma série de produtos voltados à comunicação, telecom, né? Teve uma semaninha bem meia boca, tá? Mas é normal, você pode ver que tem vários candles aqui pequenos, né? De semanas aqui e tal, então é normal o papel dar uma segurada. O importante é se considerar aqui que ele não caiu muito com essas coisas do Trump, então é um papel que não está muito aí com essa questão de tarifas, aí deve ter muita fábrica nos Estados Unidos. Então, qualquer recuo aí para a faixa de 59, 60 dólares é uma ótima oportunidade de compra. E o rompimento da máxima da semana passada, consequentemente seu topo histórico, me leva a acreditar que o papel vai chegar a buscar o seu segundo alvo em 79 dólares e posteriormente meu alvo final em 99 dólares. Veja como cravou o primeiro alvo aqui, ó. Nossa, com precisão cirúrgica, cara. Tá? Eu acredito aí realmente que se romper, ninguém segura, tá? Meta, queridinha aí, dona do Facebook e do Instagram. Também é um papel com tendência de alta bonita demais. Papel difícil de comprar, né? Você pode ver que ele custa corrigir. Ele corrigiu muito lindamente aqui na cabeça desse pivô de alta rompido, né? Já fez aí 4 semanas de alta seguidas, 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta seguidas. É normal que faça uma correção, tá? Então o papel chegando aí em 570, 590 ou até 536 dólares fica interessante para mim, tá? Eu compraria com muito prazer nessas regiões aqui, tá? E o rompimento da máxima da semana passada me leva a acreditar que o papel vai buscar o topo histórico em 737 dólares. Posteriormente, o seu primeiro alvo de FIBO em 800 dólares, o segundo alvo de FIBO em 974 dólares e por último, mas não menos importante, o alvo final de 1.245 dólares. TJX Company, esse aí teve uma semana horrível, hein, meu Deus do céu. E o resultado dela foi recente, ó. O resultado foi no dia 21 de maio, mais conhecido como antes de ontem. Estranho, né? Já estava quase aqui no seu terceiro alvo, né? Então não é uma boa notícia aqui para o papel. Tá? Eu aguardaria ele retomar aqui os 122 dólares e mostrar a força compradora para tentar comprar alguma coisa aqui para buscar os 150 dólares. E o pessoal, esse papel deixa de ficar interessante para mim se ele começar a trabalhar abaixo aí dos 111 dólares. Aí vai praticamente perder a tendência de alta do semanal. E aí não faz sentido você comprar um papel que claramente, tecnicamente está caindo, tá? Porém, se você acredita na empresa, eu acredito, qualquer sinal de compra aqui, se por um acaso a semana que vem, né? Fizer um bom candle de alta aqui, consumindo pelo menos metade desse candle de baixa, para mim é sinal para comprar o papel e buscar o meu alvo final aqui na faixa de 149 dólares. Por último, mas não menos importante, MicroStrategy. Olha que queda fenomenal nesse papel, cara. É um papel muito volátil mesmo. Você vê que em uma semana aqui, ó, ele saiu de 339 e foi até 540 dólares, sabe? Isso para uma ação no mercado americano é muita coisa. Então, é um papel que ele tá em caixote aqui, né? Nesse quadrado aqui. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ele teve todo esse movimento de alta que começou em maio de 22,
até mais ou menos novembro de 24, tem corrigido bastante, mas ele segurou muito fortemente aqui no 50% de Fibonacci. Teve uma, duas, três, quatro, 5 semanas de alta, já está na segunda semana de correção. Se ele por um acaso voltar aqui para trabalhar na faixa dos $340, eu vou comprar, eu adoraria comprar esse papel nessa região. E o rompimento dessa semana agora aí nos $429 me leva a acreditar que o papel vai buscar o seu topo histórico em 540 e os próximos alvos estão bem acima, bem acima, tá? Vamos pensar nos resultados aqui, cara. O primeiro trimestre do ano foi horrível para esse papel aqui. Caramba, cara. Uma coisa esquisita aconteceu aqui, porém eu acho que ele já se recuperou, né? É... Foi no dia 1º de maio que ele deu esse cara. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi mais ou menos o 1º de maio. Abril, maio. Aqui, ó, 5 de maio. Depois do resultado que ele começou a dar essas corrigidas aqui, cara. Mas a projeção para o próximo resultado não é ruim. Tá? Então, assim, tem que acompanhar para ver. De qualquer forma, assim, o fundo desse papel está muito baixo, está aqui em 215, $220. Eu ia comprando um pouquinho, de pouquinho, né? E não aguenta, não ficaria mais no papel se ele ficar trabalhando abaixo de $212 aí, por exemplo. Aí realmente perde sentido, tá? Mas assim, essas quedas aqui são interessantes para compra, porque se o papel superar o topo histórico aqui, o alvo final dele é em $1.400. Bicho, é um alvo longíssimo para ser atingido. E o topo histórico aqui em $550, o rompimento dele sim, aí com certeza abre caminho aqui para cima, tá? Mas assim, eu já faria alguma compra aí na superação da máxima da semana passada. É isso aí, tá? Então o que eu queria conversar com vocês aqui nos finalmente, deixa eu até mudar um pouco a câmera aqui. É o seguinte, cara, teve essa notícia aí de tarifas agora na sexta-feira, né? Para mim é a mesma coisa que teve na época aí das outras tarifas, tá? Então assim, os mercados já entenderam que essa guerra comercial não vai dar vantagem para ninguém, sabe? Ninguém tá ganhando com isso aí. E o mercado sentiu a primeira vez que o Trump começou a falar a respeito, porém já se recuperou praticamente tudo que caiu naquelas semanas lá de caos, já voltou tudo, tá? E hoje teve essa queda aí também relacionada a essa argumentação aí de tarifas, tá? Então, cara, eu acredito que não vai demorar umas 2 semanas aí para esse mercado se recuperar e voltar para sua tendência de alta principal, tá bom? Eu aproveitaria essa queda aí para aumentar minha posição no mercado americano se eu fosse você, tá? De qualquer forma, a gente sabe que isso não é uma recomendação de compra, isso aqui são análises técnicas, né? É a minha visão, né? Não é para você simplesmente comprar só porque eu estou mandando, mas eu quero ensinar você a olhar as ações, né? E entender quando que parece interessante para compra e quando que não parece, tá? Então, todos esses papéis aqui estão em tendência de alta primária, tá? Então, mesmo que ele caia um pouco mais aí nos próximos semanas, meses, a tendência de alta é forte, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu trago mais um vídeo para vocês acompanhando todos esses papéis aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se esse conteúdo foi interessante para você, por favor, dê o seu like. Por favor, se inscreva no canal. Isso é muito importante, tá? Me ajuda a me dar força, né? A continuar mostrando esse conteúdo aí, show de bola para vocês. Beleza? Investimento de longo prazo, tá? Então tem pouca gente falando sobre isso, né? Galera é day trade. Eu gosto de day trade também, tenho algumas estratégias, porém eu tô compartilhando com vocês aqui principalmente a minha parte de swing trade e position, tá? E no mercado americano, tá? Que é praticamente o maior mercado do mundo aí, beleza? Excelente fim de semana a todos. Muito cuidado com a volatilidade do mercado e semana que vem a gente volta. Show de bola? Um grande abraço e até mais.